E aí, pessoal, pega no meu pau. Além de estudar várias características morfológicas das plantas de ervilhas, cor e forma das sementes, estima-se que ele tenha observado algo em torno de 30 mil grãos de ervilhas, cor e forma das vargens, posição das flores, altura das plantas, entre outras. Mendel também fez análise de resultados de cruzamentos entre essas plantas e, a partir delas, foi capaz de sugerir hipóteses que foram cruciais para o estabelecimento de leis fundamentais da hereditariedade. Mendel publicou suas pesquisas em 1866, dando assim início ao ramo da ciência hoje conhecido hoje como genética. A escolha de ervilhas como modelo para esse tipo de estudo foi muito importante, uma vez que essa planta apresenta características bem contrastantes. Por exemplo, sementes amarelas ou verdes, lisas ou rugosas, entre outras. Tem um ciclo de vida relativamente curto, produz grande número de sementes e se reproduz por autofecundação, o que permite a obtenção de linhagens puras, isto é, conjuntos de indivíduos nos quais se verifica a manutenção de uma mesma variedade de certa característica por várias gerações. Para realizar os cruzamentos, Mendel selecionava plantas puras para a característica desejada, cruzava-as entre si e analisava os descendentes, que seria a geração 1, e quanto ao seu aspecto morfológico e sua frequência. Em seguida, estimulava que as plantas da geração 1 se reproduzissem por autofecundação e analisava os descendentes resultantes, que no caso seria a geração 2. Como resultado da análise de vários cruzamentos obtidos por Mendel, assumiu-se a existência de fatores que passavam dos pais aos filhos, por meio das células sexuais, os gametos. Espera aí. Como dizia o presidente, bandido bom é bandido morto. Continuando. Esses fatores, sabemos hoje, são os genes, segmentos de DNA situados nos cromossomos. Foi possível, então, postular a seguinte ideia. Cada caráter de um indivíduo é determinado por um par de fatores, que se segregam, durante a formação dos gametas, indo apenas um fator para cada gameta. Essa ideia ficou conhecida como Lei da Pureza dos Gametas, ou Como a primeira lei de Mendel. Hoje nós sabemos que essa segregação de um par de alelos ocorre porque estes estão situados em cromossomos homólogos que se separam durante a meiose. Na herança homogênica clássica, um caráter é determinado por um único gene, que apresenta na população apenas duas variedades de elos, uma que se manifesta em qualquer circunstância, isto é, em dose dupla ou em dose única, e a outra que só se manifesta quando em dose dupla. Um indivíduo possui dois tipos de alelo desse gene, um do pai e um da mãe. Chamamos de fenótipos o resultado da ação dos genes no organismo em interação com o ambiente. Alguns fenótipos são de fácil constatação, como a cor dos olhos de uma pessoa ou a cor de pelos de animais. Outros fenótipos só são constatáveis por meio de testes específicos como a sensibilidade ao PTC, uma substância amarga, também pelo tipo sanguíneo e também pelo daltonismo. Devido ao fenômeno da dominância de um alelo sobre o outro, os genótipos AA, representados por dois As maiúsculos, e AA também, só que um A maiúsculo e outro minúsculo, corresponde ao mesmo fenótipo, enquanto o genótipo AA, dois As minúsculos, conduz a um fenótipo diferente. E nós vamos mostrar uma imagem a seguir. Agora nós seguimos para a ausência de dominância, codominância e letalidade. A introdução é o seguinte. Algumas variações do padrão clássico de herança mendeliana são a ausência de dominância entre os alelos de um gene, a codominância e a letalidade. Um exemplo clássico de herança sem dominância pode ser encontrado na flor que chama maravilha, cujas flores podem ser de cor branca, vermelha ou rosa. Quando plantas de flor vermelha são cruzadas com plantas de flor branca,
Todos os descendentes da primeira geração têm flor rosa, ou seja, o fenótipo original dos pais não aparecem. Isso mostra que nenhum dos dois alelos exerceu domínio sobre o outro. Pelo contrário, a cor rosa dos descendentes é uma evidência de que os dois alelos se manifestaram, resultando em um terceiro fenótipo, que é a mistura dos dois. Quando duas plantas heterozigotas são cruzadas entre si, nascem flores vermelhas, rosas e brancas, ou seja, 1/4 é de flor branca, 2/4 são de flores rosas e 1/4 são de flores vermelhas. E vai aparecer outra imagem aí para vocês verem. Bom, agora nós vamos falar sobre codominância. Um exemplo de codominância é a raça do gado Shorthorn, algo assim. E o gene dele se divide em dois, sob forma de dois alelos, que é um pela pelagem vermelha e um pela pelagem branca. Quando um animal de pelos vermelhos é cruzado com um animal de pelo branco, os descendentes heterozigotos produzem tanto os pelos vermelhos como brancos, em diferentes áreas do corpo, num padrão de cor chamado ruão, como esse gado que vai aparecer na sua tela. E agora eu vou falar um pouco sobre letalidade. Em genética, dizemos que ocorre letalidade quando um dos alelos de um gene, estando em dose dupla, é capaz de provocar a morte de seu portador na fase embrionária. Nesse caso, os resultados dos cruzamentos analisados se afetam da proporção esperada na herança mendeliana clássica, como no exemplo a seguir. Então, como em algumas espécies de camundongos, o pelo pode ser amarelo ou agute, uma mistura de cores preta e amarela. O alelo para pelos amarelos e dominante sobre o alelo que determina a cor agute. Quando dois animais heterozigotos de pelos amarelos são cruzados, os descendentes apresentam-se distribuídos de acordo com a proporção fenótica de 2:1. Isso implica que os camundongos homozigotos para o alelo para a cor amarela morrem ainda no estágio embrionário, ou seja, por alguma razão nem sempre compreendida, esse alelo é letal quando em dose dupla, hemozigose, não permitindo a sobrevivência do embrião. Em genética, utilizamos heredogramas também chamados de genealogias, para representar as relações familiares relativas a um indivíduo ou grupo de indivíduos. Os heredogramas permitem uma rápida visualização dessas relações. No heredograma, os indivíduos do sexo feminino são representados por círculos e os do sexo masculino por quadrados. Quando não se conhece o sexo de um indivíduo, é representado por um losango ou por um triângulo. Os cruzamentos são indicados por traços horizontais que ligam os indivíduos e os descendentes resultantes desse cruzamento, por uma linha vertical que os liga aos pais. No caso de um cruzamento endógamo, ou seja, em que um laço qualquer de parentesco entre indivíduos, como em um casamento entre primos, os símbolos são unidos por uma linha dupla, como na tabela a seguir vai aparecer os exemplos.